Feliz, olha para o irmão do seu lado, vê se ele está feliz. É isso, alegria. Dia das Mães. Provérbios capítulo 31, verso 28. Seus filhos se levantam e te elogiam. O seu marido também te elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares. Diga comigo, muitas mulheres são exemplares. Agora repita isso, marido: mas só você supre todas elas. Então olha para tua esposa agora, olha para tua mãe agora, olha para uma mulher que está do seu lado aí, olha para alguma mulher e diga para ela assim: você é exemplar. Se você concorda, diga amém. Dá um aplauso lindo para o Senhor, vai. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Todos nós somos filhos da mamãe, porque todos nós nascemos de um ventre. Você não é de proveta, você não é irmão da Dolly, que foi gerado num laboratório, você não é filho de chocadeira. Você está aqui hoje porque você tem uma mãe. Quem não tem mais mãe? Quem não tem? Quem não tem? Levanta, faz assim, ó. Dá saudade ou não dá? Quem sente saudade da mamãe, diga: eu sinto. Minha mãe faleceu anos atrás. Minha mãe faleceu com 76 anos de idade. Mas a velhinha era pra frente, irmãos. Minha mãe amava videogame. Minha mãe amava tecnologia. Minha mãe aprendeu a mexer no WhatsApp, mandava áudio para mim toda hora, toda hora, toda hora. E quando eu estava preparando essa mensagem que eu lembrei dela, não tinha como. E eu vou confessar algo para vocês que eu nunca falei nem para Samara. Minha mãe me mandava mensagem sempre, e sempre que me bate a saudade eu vou lá ouvir as mensagens que ela me mandava. Você pode me chamar de bobo, de que você quiser, mas tinha dia que a saudade batia tão forte. Alain, explica isso, meu psicólogo. Que eu mandava mensagem no WhatsApp para ela, e ela escrevia: mãe, estou com saudade. Aí passavam uns dias, vinha saudade de novo, eu falava: mãe, eu te amo tanto. Aí passava mais alguns dias, batia a saudade. Aí eu mandava áudio e falava assim: ó, como eu queria que a senhora estivesse aqui hoje, tinha tanta coisa para te falar. Aí quando eu estava meio insano, eu falava: mãe, fala comigo. Como assim? Aí um dia, irmãos, eu digitei e falei: mãe, eu te amo tanto. Aí quando eu olho para o celular, parece assim, digitando. Meu Deus, digitando. Eu falei: será que minha mãe não morreu? Será que ela enganou todo mundo? Está digitando. Aí parava de digitar, eu falava: meu Deus. Aí voltava a digitar, meu Deus. Aí de repente veio a mensagem: esse telefone não é mais da sua mãe. Eu falei: poxa. E ainda completou, falou assim: aonde a sua mãe está, ela não precisa mais de WhatsApp. Eu falei: animal, insensível. Mas nesse dia, ainda que você não tenha sua mamãe como eu, nós somos gratos a ela. Nós somos gratos a todas as mamães, porque mãe é um presente do céu para todos nós. Dá um aplauso bem lindo, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu aprontei muito na minha vida, mas eu quero te dizer, eu tenho certeza que eu fui um bom filho. Porque a última frase que minha mãe disse, antes de entrar na UTI, ela olhou para mim e falou assim: eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho de ter você como meu filho. Ela pegava ônibus, aonde ela andava, ela falava assim: você já é crente? Você já é crente? Porque o meu filho é pastor, e ele é o melhor, para ela eu era, o melhor pastor que uma igreja pode ter. Então, alguém concordou? Alguém concordou? Pelo menos se você não concorda, me engana, vai.
Meu Deus! Dia das Mães. E eu quero te dizer uma coisa. Alguns filhos mencionados na Bíblia também tiveram mães excepcionais, assim como você tem ou teve, assim como eu também tive. Lembra de Moisés, irmãos? Como se chamava a mãe de Moisés? Tem até um hit, né? No Instagram. Ô Joquebede. É que eu não sei cantar, senão eu cantava agora para você. Joquebede, Moisés tinha uma mãe estrategista, irmãos. Você lembra o que estava acontecendo aqui? Existe um decreto de morte sobre a vida de Moisés. Mas Joquebede, uma mãe estrategista, ela elaborou um plano. Como o filho dela estava com uma sentença de morte decretada, ela pega o bebê e coloca no Nilo, no rio. E Moisés então é salvo pela filha de Faraó. E aí você conhece a história, você sabe o que aconteceu. Moisés se torna então um grande líder, que foi usado por Deus para tirar o povo ali do Egito. Ele foi chamado por Deus para ser um grande libertador do cativeiro egípcio. Moisés foi filho de Joquebede, uma mãe corajosa, extremamente estrategista, que perseverava e fazia tudo para quê? Para preservar, para cuidar, para salvar o seu filho. Mãe de verdade luta corajosamente para preservar suas crias. Mãe de verdade luta, paga o preço para que o seu filho não sofra, não pereça, não morra. Tem alguma mãe que está se identificando, que pode dizer amém? Moisés teve uma mãe assim. Tem uma outra filha que a Bíblia faz menção lá no Evangelho de Mateus capítulo 15, só que não dá o nome nem da filha nem da mãe. Só diz que aquela mulher era uma mulher grega, cirofenícia, e que ela interpela Jesus e pede para que ele faça um milagre, cure, restaure, liberte a filha dela que estava possuída por demônios. E diante daquela mãe, em prol da sua filha, ela se humilhou não por ela, mas pela filha. Uma mãe de verdade, uma mãe como a sua, uma mãe como a minha, certamente já se humilhou por causa dos seus filhos. Tem alguma mãe que é capaz disso pelo seu filho e pode dizer aleluia? Maria, uma mãe submissa à vontade de Deus. Lá no Evangelho de Lucas capítulo 1, você vê claramente que Maria, talvez a mais famosa e mais conhecida mãe, destacada aí na Bíblia, porque ela foi mãe do seu primogênito. Diga primogênito. A Bíblia diz que ela foi mãe do seu primogênito chamado Jesus. Sabe o que significa primogênito? Primeiro. O primeiro filho de Maria se chamou Jesus, porque a Bíblia mesmo diz que depois de Jesus vieram outros filhos e filhas, mas Maria gerou Jesus, foi o primogênito, foi o primeiro, e ela aceitou gerar Jesus, mesmo não tendo sido concebida por homens. Ei, você imagina naquela época, uma menina parece grávida, barriguda, os pais perguntam, que isso? As vizinhanças perguntam, de onde veio isso? E ela simplesmente diz, obra do Espírito Santo. Você parou para pensar nisso? Se a tua vizinha aparece de barriga, e ela fala assim, Espírito Santo, você vai falar, qual o tamanho do Espírito Santo? Hã? Ei, Maria, talvez a mais conhecida das mães, ela é honrada, sim. Ela deve ser respeitada, sim. Ela precisa ser valorizada, claro. Ela foi mãe de Jesus. Ela não é Deus, mas ela é mãe de Jesus e pagou um alto preço, um preço de obediência a Deus. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que toda mãe que ama seu filho
também é obediente. E sua mãe, a minha mãe, as nossas mães, com certeza, tiveram que obedecer a Deus em muitos momentos, mesmo elas não querendo fazer o que elas precisavam fazer. Eu peço para você dar um grande aplauso ao Senhor, pela vida das mamães que estão representadas aqui, das futuras mamães, das nossas mães, porque elas merecem. Hoje é dia das mães, não tinha como eu não trazer uma mensagem que possa nos remeter a elas, porque toda mãe de verdade, ela tem virtudes, toda mãe tem qualidades. Provérbios 23, 22 diz o seguinte: ouça teu pai. Tem pai aqui que pode dizer amém? A Bíblia diz, ouça o teu pai. Nós temos que ouvir os nossos pais, aquele que te gerou. Mas, contudo, entretanto, não despreze a tua mãe, mesmo quando você for velho. Vê se tem algum maduro, velho, passado já, alguém do seu lado que tem idade já avançada, com mais de 30 anos, vê se tem alguém do seu lado. Fala assim, é para você essa palavra, ó, velhão, coroa, falou coroa, ô tio, fala para o tio, essa palavra é para você. Não despreze sua mamãe, não despreze a sua mamãe, honre, ame, dê amor, dê carinho. Você não foi capaz de ver sua mãe hoje? Manda uma mensagem agora para ela. Eu vou mandar. Manda uma mensagem agora para sua mãe, pelo amor de Deus. Não podemos desprezar as nossas mães. Ai, pastor, o senhor não conheceu minha mãe. Ainda bem. O senhor não sabe quem foi minha mãe. Ela pode ter sido a pior pessoa na sua concepção, mas eu quero te dizer, se não fosse ela, você não estaria vivo. Então hoje é dia de cura, hoje é dia de restauração, hoje é dia de restituição, hoje é dia de você entender que Deus amou você, amou você, amou você, e te deu uma mãe para que você pudesse ser gerado, para que você estivesse vivo e para que você pudesse adorá-lo. Dá mais um aplauso a esse Deus poderoso, em nome de Jesus. Mãe é diferente de tudo. Eu sei que nós pais, muitas vezes nos sentimos mais amados. Eu tenho 2 filhas, minha esposa vive com ciúmes, porque parece que as minhas filhas me amam mais. Mas não é verdade, amor. A mãe, toda mãe, uma mãe de verdade, uma mãe que obedece a Deus, ela tem um papel fundamental na família, irmãos. A palavra bíblica traduzida como mãe, é uma palavra em hebraico que é amai, 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 que significa o quê? Vínculo de família. Está entendendo o que significa mãe? Mãe é o que traz o elo na família. Mãe traz vínculo na família. E isso é uma grande verdade. Quando minha avó, mãe do meu pai, morreu, a família se dispersou. Quando minha mãe morreu, a família se dispersou. Porque essa palavra em hebraico faz muito sentido. Mãe é o elo, mãe é o que traz unidade. Eu queria que você olhasse para uma mulher que está aí do seu lado e diga assim: você tem grande responsabilidade sobre a tua vida. É sobre você que está o elo da família. A união da família depende de você, mãe. Está entendendo porque Deus te trouxe hoje aqui? Está entendendo porque Deus te trouxe hoje aqui? Porque você precisa restaurar a sua família. Queridos, ao celebrar o Dia das Mães, não tem como nós não lembrarmos da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13 tem a expressão máxima de uma mãe. Você pode até querer romantizar e usar isso entre pombinhos, entre casais. Você pode até romantizar isso e achar que isso é para marido e esposa, para noivos. Mas isso aqui para mim retrata verdadeiramente uma mãe. Aliás, nós tivemos um casamento, né, de um casal da igreja na sexta-feira, que foi lindo, né, por sinal lindo. Marcão agora está lá, aonde eles estão? No Chile, desfrutando da lua de mel. Se bem que eu vi uma foto que eles estavam no meio da neve.
No meio da neve é complicado. Na neve é complicado. Quer dizer, para mim que sou japonês. Olha, tudo mente pecaminosa. Ele é afrodescendente, né, irmãos? Então não vai ter problema não, não vai. Tem, pastor Lucas? Tem não, né? Nem sabe do que eu estou falando. Mas quando eu estava fazendo o casamento, eu vi a cara daquele menino. Ele estava com uma cara de tarado, irmãos. Mas tarado gospel, entendeu? Mas volta aqui comigo, 1 Coríntios, aqui no capítulo 13, retrata verdadeiramente uma mãe. O amor de uma mãe é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Quem aqui já falou, quem já foi mal criado com a mãe aqui, diga misericórdia. Cambada de mentiroso, tem um monte de gente que ficou quieta aqui, todo mundo já foi mal criado. E aqui está a expressão do amor de uma mãe. Ela não guarda rancor. Você respondeu para ela, 5 minutos depois você pede, ela faz. Isso aqui é mãe. É mãe. Pai, desculpa, nem chega aos pés das mães. Mas isso aqui retrata o amor de uma mãe. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe o que sua mãe está esperando? Você virar alguém na vida. Sabe o que sua mãe está esperando? Você aceitar Jesus. Sabe o que sua mãe está esperando? Que você tenha a sua salvação em Cristo. Sabe o que sua mãe está esperando? Que você tome jeito nessa vida. Sua mãe está esperando. E você vai deixar sua mãe esperando quanto tempo? Isso aqui retrata o amor de mãe. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês hoje: o amor de uma mãe faz com que ela proteja o seu filho. Lá em 1 Reis, capítulo 3, do verso 23 em diante, nós temos uma história. Lembra daquelas duas mães de 1 Reis? As duas tinham filhos. Um está morto, só sobra um. E elas vão diante do rei e falam o seguinte: ó rei, a primeira fala, esse filho é meu. A segunda mãe fala assim, essa mulher está mentindo, esse filho que está vivo é meu. Aí o rei fala, é? Pegou a espada e falou assim, já que você está dizendo que é mãe, e você também, eu vou cortar essa criança no meio, e fica metade para cada uma. A primeira mãe disse, não, não mate, pode dar essa criança para ela. E a segunda mãe disse, corta no meio, fica metade para cada uma. O rei, cheio de sabedoria, disse o seguinte, dê a criança para a primeira mãe, porque ela protege, porque ela ama, porque ela guarda, porque ela não quer o mal do filho. Uma mãe de verdade, ela protege o filho. Você está vivo aqui, porque sua mãe protegeu você, guardou você, valorizou você. Dá mais um aplauso para tua mamãe. Mãe é uma condição nobre. Talvez você nunca tenha querido ser mãe. Eu quero te dizer, você vai sair daqui hoje com uma vontade de ser mãe. Se você for casada, que amém o que eu? Assanhada. Mãe é uma condição nobre. Mãe é saber renunciar em detrimento ao filho. Mãe é amor, mãe é justiça. A menos que alguma mulher que foi mãe e que não seja boa da cachola, ela não consegue viver, exemplificar esse amor natural. Provérbios 13, 24 diz, quem se nega a castigar seu filho. Presta atenção nisso, mamãe. Nós estamos vivendo um tempo em que, se você pegar um chinelo para dar no seu filho, alguns filhos falam assim, se encostar em mim eu chamo a polícia. Ah, se é comigo, pode chamar. Vai apanhar você e a polícia. A palavra de Deus diz, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Por isso, mamãe, você tem que repreender seu filho sim. Você precisa educar o seu filho sim. Você precisa instruir seu filho sim. Mães que são obedientes a Deus seguem a palavra do Senhor. Tem mãe que não educa o filho, não instrui o filho, aí fica criando, sabe o quê? Terroristas do Hamas.
Quando nós mudamos para cá, irmãos, colocavam no banheiro shampoo para as mãos, papel, toalha. Quando você ia no banheiro, estava tudo no teto, parecia banheiro de escola. E eu falava, não é possível. Eles jogavam fora o shampoo, não é? Pegava a chave do banheiro e jogava na privada. Eu falei, meu Deus, terroristas. E aí eu entendi, falei assim, não é culpa deles, é culpa das mães. Mas graças a Deus, hoje nós não temos mais terroristas do Hamas aqui. A gente põe shampoo, o shampoo fica. A gente põe papel higiênico, às vezes está dentro do vaso, mas tudo bem, alguns só, estão chegando agora. Mas eu quero dizer que, mãe, você está de parabéns aqui na Vida Nova Hortolândia. Ela merece um aplauso. Dá um aplauso aí para essas mães, pelo amor de Deus. Mãe, protege o filho. Vocês lembram de um cientista chamado Thomas Edison? Olha que nome lindo, pastor Fabrício. Edison. É ou não é um nome lindo? Edson. Olha, Edson. É o meu primeiro nome, Edson. Samara disse que ninguém chama Edson. Ela diz que Edson é nome de velho. Olha para mim. Ei, Thomas Edison. Houve uma ocasião em que a professora dele mandou um bilhete para a mãe, dizendo o seguinte: ô mãe, não manda mais seu filho aqui para a escola, ele é muito lerdo, ele é muito lento, ele não acompanha, o raciocínio dele é quase retardado. Essas são palavras minhas. Então não dá conta, não manda mais ele. A mãe devolveu o bilhete falando assim: vocês não entendem meu filho, eu vou educá-lo. Essa mãe protetora, essa mãe que amava de verdade seu filho, educou seu filho dentro da sua casa. Sabe o que aconteceu? Já ouviu falar de máquina de escrever? Eu sei que não é mais a sua época, mas teve. Antes de ter teclado de computador, teve máquina de escrever. Já ouviu falar de raio-x? Já ouviu falar de telefone? Já ouviu falar de microfone? Já ouviu falar de lâmpadas? Invenção desse retardado aqui que a escola não quis educar, Thomas Edison. Uma mãe que valoriza o seu filho, no futuro vai gerar muito para a humanidade. Dá um aplauso ao Senhor, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Só uma mãe consegue enxergar o potencial do seu filho. Só uma mãe consegue entender o seu filho. Por isso que você está aqui hoje, para ser exaltada, para ser agraciada, porque nós aqui como Igreja Vida Nova em Hortolândia, nós valorizamos você. Você é um presente do céu, mandado por Deus para essa terra. Elas merecem mais um aplauso em nome de Jesus. Uma mãe, ela sempre deseja o melhor para os seus filhos. E aqui eu encontrei uma situação muito inusitada, irmãos. Ei, Jesus chamou os seus 12 e falou para eles: olha, negócio é o seguinte, eu estou prestes a morrer, eu estou prestes a sofrer, eu estou prestes a passar o pior momento da minha vida. Eu vou ser humilhado, eu vou apanhar, eu vou ser cuspido, eu vou ser açoitado, eu estou prestes a ir para a cruz. E aí quando ele está caminhando, uma mãe aparece e fala assim: ó Jesus, para aí, eu preciso falar com o senhor. Aí Jesus fala: o que você precisa? Em que eu posso te ajudar? Está lá em Mateus capítulo 20, verso 20 e 21. Jesus fala: o que eu posso te ajudar, senhora? É o seguinte: quando o senhor for dessa para melhor, eu quero que o senhor coloque um filho meu à sua esquerda e o outro filho meu à minha direita. Irmãos, Jesus estava prestes a viver o pior momento da vida dele. Aparece uma mãe desvairada, loucona, porque ela quer o melhor para os seus filhos. Eu imagino Jesus na cruz. Ele devia falar assim: pai, perdoe essas mães loucas que não sabem o que falam. Sabe por quê? Porque mãe de verdade,
ela sempre deseja o melhor para os seus filhos, ela paga mico, ela passa vergonha, ela se humilha, porque mãe é assim, mãe é desse jeito. É por isso que eu e você não podemos sair daqui desse lugar hoje, achando que mãe é qualquer pessoa. Mãe é especial, e como especial merece um tratamento especial também. Eu lembro de uma mãe, é tão impressionante. Eu fiz natação, eu era atleta. Tudo bem, você olha para mim hoje não acredita, mas eu já fui. Eu fui federado, eu competia pelo tênis clube. Sabia disso, Alan? Pois saiba, pode procurar nos anais da história da natação brasileira, você vai me encontrar. E eu participava de alguns campeonatos, mas eu estava iniciando. E eu lembro que na época que eu fazia natação, a minha prova era os 100 metros livre, muito rápido, veloz. Naquela época, o tempo a ser batido, hoje mudou, mas naquela época, o tempo a ser batido era 1 e 2, 1 e 3, 1 minuto e 2 segundos, 1 minuto e 3 segundos. A minha primeira competição, olha só, o pessoal fazia na casa de 1, 1 e 2, 1 e 3. Eu fiz em 2 e 15. Deu para entender isso? Em 1 minuto e 2, o pessoal já saiu da piscina. Eu fiquei nadando 1 minuto sozinho. Não, isso não é o pior. Olha como mãe é engraçada, às vezes inexplicável. Quando eu cheguei, finalmente cheguei, bati a mão, eu ouço: vai Nobinho, vai Nobinho. Uma senhora desse tamanho, pulando, e quando eu cheguei ela me aplaudiu sozinha. Eu olhei e falei: meu Deus, afundei de novo. Sabe o que é isso? É mãe, é mãe, é mãe. Quantos micos sua mãe pagou por você, irmãos? E quantos micos você vai pagar pelo seu filho, mamãe? Porque mãe de verdade age dessa forma. Terceiro, mãe de fato ensina vivendo, sendo, atuando, não apenas mandando. Tem filho dizendo glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 1 verso 2 diz o seguinte: a Timóteo, meu filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus o nosso Senhor. Timóteo, irmãos, Timóteo é um exemplo de filho. É um exemplo de um filho que foi criado e ensinado com princípios bíblicos da sua mãe chamada Eunice, da sua avó, mãe da sua mãe chamada Lloyd, que são conhecidas pela piedade e pela fé. Irmãos, Timóteo, esse filho, foi tremendamente elogiado pelo apóstolo Paulo, da forma como ele tinha sido ensinado, da forma como ele tinha sido educado, da forma como ele conhecia as escrituras sagradas. Sabe quem ensinou ele? A mãe, Eunice, a avó, Lloyd. Até hoje nós citamos as cartas, até hoje nós citamos os exemplos, porque um dia, uma mãe resolveu pagar o preço, uma mãe resolveu ensinar, vivendo, sendo, não apenas mandando. Ei, não mande seu filho ler a Bíblia, leia a Bíblia com ele. Ei, mamãe, não fique exortando simplesmente seu filho, mas dê exemplos para o seu filho, porque um dia, esse mundo vai reconhecer tudo aquilo que você como mãe tem feito. Assim como eu estou aqui para exaltar você que está aqui hoje prestando culto ao Senhor, eu quero te dizer que se você está aqui, é que sua mãe, ainda que de forma pequena, tem grande participação na sua história, na sua sobrevivência, para que você se tornasse quem você se tornou. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Timóteo nunca esmoreceu na sua fé, ele sempre se manteve firme na confissão de Jesus. A vida missionária de Timóteo é um exemplo para mim e para você.
Por quê? Porque Eunice, a sua mãe, ela educou Timóteo, ela educou seu filho pelo exemplo, e não simplesmente mandando. Há quem diga, irmãos, que nada penetra tão profundamente ao espírito humano quanto o exemplo. Sabe o que significa isso? Palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Eu e você precisamos ser exemplos. Mamães, vocês precisam continuar sendo exemplos. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro, olha só que interessante, recordo-me da sua fé não fingida, que em primeiro lugar habitou em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice. E o apóstolo Paulo termina dizendo: e eu estou convencido de que habita em você também. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado, não mandado, mas ele foi ensinado pelo exemplo. O apóstolo Paulo faz referência a Eunice, que era mãe de Timóteo, porque Eunice transmitiu ao seu filho os ensinamentos através do exemplo, através da vida. Aí você pode perguntar: pastor, mas o que tem a ver? Eu quero dizer, tem tudo a ver. Sabe por que essas mães que eu mencionei agora são excepcionais? Por causa dos seus filhos? Não. Uma mãe não é excepcional por causa dos seus filhos. Uma mãe é excepcional pela decisão que ela toma de servir a um Deus vivo. É Deus que faz a diferença numa mãe. É Deus que faz a diferença num filho. É Deus que faz a diferença numa família. O que essas mães tinham em comum? Os filhos excepcionais? Não! O que essas mães tinham em comum? O serviço a um Deus que tudo pode. O serviço a um Deus que faz milagres acontecerem. Nessa noite, Deus trouxe você aqui. Hoje é noite de ceia. Deus trouxe você aqui para que você seja grato aos seus filhos, mamãe, para que você seja grato à sua mamãe, filhinhos, para que nós sejamos gratos a esse Deus que permitiu que as nossas mães nos trouxessem, nos ensinassem e nos conduzissem até aqui. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? A palavra de Deus diz que esse Deus, ele é rocha, e que as suas obras são perfeitas, assim como é a sua obra, e você é uma obra de Deus, e todos os seus caminhos são justos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, Deus não comete erros. A Bíblia diz que Ele é justo, que Ele é reto, e por conta disso nós estamos aqui. Eu quero te dizer algo: através da tua mãe, você foi gerado e aqui está, e por causa da sua mãe, hoje você está aqui para viver todas as promessas que o Senhor tem na tua direção. Ei, eu quero te dizer algo: quando nós começamos a reconhecer e sermos gratos, sermos curados do que aconteceu na trajetória da nossa vida, Deus começa a liberar bênçãos sem medidas em nossa direção. Eu quero convidar você a levantar suas mãos o mais alto que você puder, e eu quero que você comece a adorar esse Deus que deu vida, que deu vigor para sua mamãe. Comece a agradecer